E eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Mas de depressão... Tristeza, isso. Felicidade. Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de Sim, futebol. você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né? Que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol. Astro-rei. Putz, não faço ideia. Para que o Sol existe? Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o Dar propósito, frutos. Então? Claro. Qual é então, o propósito? Quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo? Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso! Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, vai passar, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. Vendo aí o seu livro, está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Maior porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então, o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano, não é isso, Lene? É isso. Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando, se você tem esse conhecimento e você não colocou isso para fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em que assim, sentido? De fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo.
Não tem Entendi. como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. É. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que Não vai agora dar você tem, dinheiro, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Se tem A essa pessoa intenção. gosta de jogar videogame, nunca aqui na minha época falava, você ainda vai Exatamente. ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar para nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor, e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que é tão prazeroso compartilhar as coisas? Eu falo por mim, assim. Não tem o mesmo significado eu viajar sozinho e viajar com quem eu gosto e falar, olha o que eu tá vendo. Por que as pessoas compartilham fotos no Instagram se não para as outras pessoas que, mesmo distantes, vejam, que legal que você foi lá, que bom que você está fazendo isso. Por que o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de viver junto? E por que a gente entende agora que fez tão mal a pandemia, onde a gente era impedido de compartilhar as coisas? Você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA, é a nossa... Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. O que é empatia? Se não fosse necessário, a gente não teria empatia. Não viria esse gene da empatia pra gente. Claro. A gente teria uma indiferença ao outro indivíduo. Com certeza. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está numa pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também, não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos, eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso. Né? Porque a gente só se faz na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, Vilela, eu entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Você se colocou no meu lugar. Não, eu estou me reafirmando. Eu sou Entendi. diferente dele. Por isso, por isso, por isso. Então, assim, e a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixa de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Isso é muito porque, triste. Porque assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo, vale a pena estar aqui. Né? Hoje em dia, não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. Eu acho a ostentação uma das coisas mais... Mas tem uma explicação para isso? Tem. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa. Né? Você está sendo... Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Nome de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Mas perfeita. Perfeita. O que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa... E isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim, não vou lembrar da frase, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? Freud. A massa nunca teve interessada... É o mito da caverna, do Platão. Exatamente. A massa nunca teve interessada na verdade.
Mas ela não vive sem ilusão. É que nem essa história do Platão, né? Que as pessoas estavam acorrentadas e elas viam A sombra. a sombra do que acontecia lá fora. Por acaso, um cara consegue sair da corrente, vai lá fora, vê que o mundo não era só aquelas sombras que é colorido, que tem 3D, né? Que tem tridimensionalidade e tal. Volta, fala pros caras, os caras não acreditam e matam ele porque Exatamente. ele era uma ameaça ao que eles a vida inteira acreditaram. Exatamente. Que doideira. E no final do livro eu faço uma comparação do Matrix, Matrix. né? O primeiro. Que é isso também, né? Que é isso também. Um Então, cara assim, acordando pra verdade, pra realidade. o que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Ela por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. A gente está conversando. Isso está sendo a Nada melhor mais me coisa. importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa, você fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Ai, então, mas você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da E se minha eu não vida que tá curtir esse acontecendo. momento agora, Acabou. eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? A Ninguém vida roubou, passou e eu você não... só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava. Entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz. As pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá. Mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso. Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, simples. ela pune quem... A inutilidade. Então, esse sonho de ficar, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Não errar as mesmas coisas. Eu não me permito errar as mesmas eu coisas. Também acho. A não ser que seja Deus. tenha sido um erro bom, um erro gostoso. Aí olha, pode até ser, mas erro bom, em princípio, não se repete. Porque se é bom, não é erro, Exatamente, foi acerto. Exato. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala pra criança assim, é muito papai louco vai isso. te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho era insuportável. A gente vai pra Disney. Eu falo, não, mas você tem que falar isso faltando 3 dias. Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei jogo pra do falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo do Brasil? Porque é só sexta.
Mas por que hoje, só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal então, isso. assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem Ela não expectativa. joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Você fala, não, filho. Mas tem uma isso é coisa aqui ruim. muito legal, vamos brincar. vem Ele aqui. muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é Exatamente. demais. Por quê? Dá pra Porque aprender com isso, né? dá muito para aprender, porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas, ó, só de você falando isso, eu já tô colocando isso pra minha vida, como eu trato. Porque eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com já fracasso. foi mais, desde não, que eu já vim aqui foi, a primeira putz. vez, tá melhorando. Minha mãe sabe, não tô melhor? Lembra? O ano passado eu não estava muito mais ansioso? Nossa, hoje eu sou muito tranquilo por causa disso. Mas isso que você me falou é uma chave que está mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio pra mim? Ou porque tal negócio aconteceu. Olha as isso fica expectativas que você tem sobre o que os outros só pensam eu de criei você. essa expectativa. Exatamente. E O se eu outro nem jogar pra lembra outra o que falou coisa? de você. Nem lembra. Então, assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, de, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. Minha O mãe tempo assim. mas Olha lá, tem minha que ser. mãe. Tem que ser. Fala aqui no microfone, mãe. Mãe. Aqui no microfone. Não é? A gente Faço já... exatamente aquilo que eu quero. O que é isso? A Nada. seletividade. Seletividade. Você Eu falo- tá, sabe Exatamente. aquela coisa? Meu tempo vai acabar. Vai Eu não tenho mais acabar. todo o tempo do mundo. Eu não vou perder. O meu pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, Vai. vou. Por quê? Porque Claro, eu posso. claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. É. Isso é genial. Exato. Porque assim, a predisposição dela para felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. É. Entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30 aos 35. É aquela a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim. Não é? Geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que está não, a ganhando geração dinheiro, nova eu não a sei. geração digital, Sei. que está ganhando muito dinheiro, muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam nessa... Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência para estar experimentando. Um cara com 21 anos, vai, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira, Com cobrança. com cobrança, porque Com um dia ele puxa-saco. tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que, no fundo, não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele está viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já estou vivenciando, que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Jesus Cristo não foi, agora imagina eu. Não tem a menor chance, entendeu? De eu muito querer legal. manter uma coisa de ápice. E não é à toa que essas grandes personalidades, você vê, esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. Mas eu entendo. E muito cedo. Eu entendo, porque eu tô dentro do furacão. Mas tenta explicar para as pessoas fora, porque eu vejo os comentários quando o Whindersson fala isso, quando outras pessoas falam. O Felipe Neto, Felipe né? Ele Neto, capotou no depressão. auge, Exato. né? E as pessoas não conseguem entender, falar, mas como você tem dinheiro, você tem fama? Explica para essas pessoas que não tem a ver com isso. Você pode ter todo o Tem a dinheiro do ver, mundo. mas tudo bem, tem Não, a eu sei, ver com mas- sentido e propósito. E as É. pessoas não se tocam. Nem todo o dinheiro do mundo vai te dar felicidade, nem toda a fama do mundo vai te dar isso. Senão não teria vários também atores e Não cantores. precisa nada, o Vilela. Hoje em dia a gente está muito assim, quando morre agora alguém, né, muito famoso, bota assim, a assessoria não quis comentar a causa da morte. A gente logo pensa, muito provavelmente, né, que a pessoa suicidou. É, claro, Óbvio. claro. O que não é vergonha, tá, né? Tipo Porque assim... você acha que as pessoas têm um Eu pouco acho que de... tem um alto índice. Eu acho porque que eu percebi isso nas últimas... É verdade. No último 2 meses, As teve pessoas muita essa Tem muita coisa de justificativa. não... E é porque eu A acho família não quis que... comentar. eu acho que a família se...
se sente culpada Se ou sente pensam culpada. que as pessoas Vão po- pensar que são elas têm culpadas. culpa. E não é culpa de ninguém. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito.